Olá, meus irmãos, bom dia, a paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos iniciar a nossa partilha de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, vamos pedir a ação do Espírito Santo para que o Espírito Santo de Deus abra o nosso coração, os nossos olhos e os nossos ouvidos para compreendermos a palavra do Senhor. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, Evangelho de hoje, Mateus 13, versículo 10 a 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. E diz assim: a felicidade de compreender. Os discípulos aproximaram e perguntaram a Jesus: por que usas parábolas para falar com eles? Jesus respondeu: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Pois a quem tem será dado ainda mais, será dado em abundância, mas daquele que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu uso parábolas para falar com eles. Assim eles olham e não veem, ouvem e não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre para eles a profecia de Isaías. É certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão, porém nada verão. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos, para não ver com os olhos e não ouvir com os ouvidos, não compreender com o coração e não se converter. Assim eles não podem ser curados. Vocês, porém, são felizes, porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu garanto a vocês, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, e não puderam ver. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, e não puderam ouvir. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o título já diz, a felicidade de compreender. Se nós compreendermos aquilo que Deus tem a dizer a nós, nós seremos felizes. Então, se nós estamos tristes, abatidos, se nós estamos desesperados, se nós estamos desanimados, então é preciso compreender aquilo que o Senhor tem para nos dizer, porque essa compreensão nos traz uma felicidade. A vontade de Deus ao nosso respeito, aquilo que o Senhor tem para nos dizer, traz ao nosso coração a felicidade. Então é preciso nós pararmos, refletirmos e ver onde é que nós não estamos compreendendo a vontade de Deus, para buscarmos então fazer essa vontade de Deus, entender o que Deus tem para nós para sermos felizes, não é? Outro ponto importante. Veja, o coração deste povo se tornou insensível. Então eles não ouvem, não veem, não compreendem com o coração. Assim eles não podem ser curados. Meus irmãos, o que torna um coração insensível? Lá em Hebreus, capítulo 3 ou 4, fala que a falta de fé endurece o coração. Em Hebreus fala de quando o povo atravessava o deserto e que eles viram muitos milagres, mas a falta de fé em entender que o dia deles chegarem à terra prometida realmente iria acontecer, fez com que o coração deles se endurecesse. Então a falta de fé endurece o coração, torna o coração insensível. Também o pecado torna o coração insensível. A idolatria a outros deuses, como por exemplo o dinheiro, o trabalho e outras coisas que tomam o primeiro lugar que é de Deus, também torna o coração do homem insensível e fechado. E o que acontece quando a gente fecha o coração, quando a gente fecha os nossos olhos para as coisas de Deus, quando a gente não escuta as coisas de Deus, quando a gente não busca as coisas de Deus, o nosso coração ele vai se endurecendo e nenhuma cura acontece na nossa vida. A gente não se converte, a gente não busca uma mudança de vida. E aí é que está o problema, porque aí nós não somos curados e nós não somos felizes.
É preciso buscar compreender. Ah, Fernanda, mas como que eu vou compreender? É o que nós fizemos no começo da oração. Pedir a ajuda do Espírito Santo. Ora, meus irmãos, Jesus, quando foi subir aos céus, ele disse aos discípulos que ele deixaria um auxílio, que ele deixaria um advogado, que ele deixaria para eles uma ajuda, e essa ajuda é o Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos pedir ao Espírito Santo para amolecer o nosso coração, tornar o nosso coração sensível às coisas de Deus, para sermos felizes, curados, convertidos e fazer a vontade do Pai que está nos céus. Meus irmãos, desejo a você toda a felicidade que vem de Deus, toda a compreensão da palavra do Senhor, a compreensão da vontade de Deus na sua vida, para que eu, para que você, para que nós sejamos felizes, seguindo a vontade e os passos de Jesus, de Deus. Meus irmãos, uma boa quinta-feira, que Deus abençoe seu dia, seja feliz. E para terminar a nossa partilha, uma forma de tornar o nosso coração mais sensível é durante o nosso dia a gente for fazendo algumas pequenas orações, como por exemplo acordar e rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso pelo menos, ou escutar algum programa da igreja. Nós temos tantos, né? Nós temos o Padre Reginaldo Manzotti, nós temos o Tony Allison, que faz uma oração lindíssima às 8 horas da manhã no YouTube. Nós temos várias opções que podem nos ajudar durante o nosso dia para amolecer o nosso coração e ficarmos em sintonia com Deus. Nós precisamos buscar boas leituras cristãs. Isso tudo, meus irmãos, vai alimentando a nossa alma e vai fazendo com que nós fiquemos próximos do Senhor e atentos à voz dele. Então, que o nosso dia seja assim, voltado para Deus, para sermos felizes. Deus abençoe, uma ótima quinta-feira. Até a próxima.